Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deixa o nosso irmão aqui pegar o pedestal. Eu costumo dizer que quando eu estou pregando, eu tenho duas dependências. A primeira dependência exclusiva é de Deus, a segunda é do pedestal. Vocês devem perguntar por quê. Eu gesticulo bastante as mãos, e eu gesticulo tanto que eu tiro o microfone da boca. E aí, estando no pedestal, eu não tenho perigo. Então, por isso eu sempre uso como auxílio e louvo a Deus pela paciência do meu irmão aqui. Agora sim, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 11. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler somente o versículo de número 7. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero mais uma vez louvar a Deus pela oportunidade de estar junto com os irmãos, desta feita pela segunda vez pela manhã, nesta conferência, tratando a respeito de assuntos relacionados à família, com base na palavra de Deus, crescendo juntos, aprendendo juntos como ter famílias sólidas, inabaláveis, que suportam as intempéries que nos sobrevêm e que permanecem de pé diante das tempestades que nos acometem. Eu estou acompanhado da minha esposa, a irmã Anaílis, essa serva de Deus, linda, que sempre está comigo, me acompanhando para onde quer que eu vá, né? Deus abençoe a vida dela e eu louvo a Deus por o Senhor ter me dado essa esposa. A Bíblia diz que a esposa virtuosa, ela vem do Senhor. Eu posso dizer com toda convicção que a minha veio completamente dele. Amém. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra nesta manhã. Palavra esta que nos alimenta, que nos fortalece e que nos dá estruturas espirituais e emocionais para vivermos de conformidade com as Tuas orientações e para agradarmos ao Senhor em tudo. Neste momento, Senhor, nós oramos a fim de que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Dê, Senhor, que eu possa nessa manhã instruir através da Tua palavra de uma maneira correta e nos dê a interpretação correta dos textos também, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã eu quero falar com vocês sobre o tema: pela fé, Noé e sua família foram guardados por Deus na tempestade. É muito importante nós entendermos que essa história, a história de Noé, é uma das histórias mais conhecidas, tanto no meio cristão, no meio evangélico, como também no meio secular. O acontecimento envolvendo esse homem de Deus e toda a sua casa, ele é por demais conhecido ao ponto de ser retratado em outras culturas também com seus respectivos personagens. Por exemplo, na Mesopotâmia, o dilúvio é retratado em um livro antigo chamado a Epopeia de Gilgamesh, onde eles mencionam lá uma tempestade sobrenatural que veio sobre o mundo, e um homem que fora guardado desta tempestade por intermédio de um barco. E quando esta epopeia trata a respeito desse assunto, só confirma historicamente que o dilúvio bíblico relatado nas Sagradas Escrituras de fato aconteceu. E aconteceu com tantas provas claras que as outras culturas, dentro das suas mitologias, elas acabaram relatando na sua maneira de pensar aquilo que havia ocorrido. E todas as histórias mitológicas que tratam a respeito de um dilúvio e uma salvação por intermédio de um barco, elas confirmam a história real. A história de Noé, ela está retratada nos capítulos de números 5 de Gênesis até o capítulo 10, versículo 32.
E o escritor aos Hebreus, de uma maneira majestosa, ele resume toda a história de Noé em um versículo. E os irmãos que são estudantes de teologia aqui sabem, a carta aos Hebreus é o terror de todo seminarista. É a carta que tem um dos gregos mais difíceis de serem entendidos. Além do mais, o autor da carta não é identificado, nós não sabemos quem foi o autor da carta, e isso dificulta também um pouco na compreensão da forma como ele escreve. Mas ninguém pode negar a profundidade bíblica e teológica que esse autor que escreveu essa carta tinha. Ele escreve essa carta com o objetivo de livrar aqueles irmãos que estavam voltando para o judaísmo antigo, numa espécie de judaização da igreja, trazendo os irmãos ou fazendo os irmãos tentarem voltar para os rudimentos antigos. E nesta carta, que funciona também como uma tese teológica e uma defesa da fé, o escritor aos Hebreus vai mostrar claramente que uma vez que Cristo pagou o preço dos nossos pecados, nós não precisamos voltar às práticas do judaísmo antigo, e que todas aquelas figuras do Antigo Testamento apontavam para a perfeição clara do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Uma vez que Cristo já abriu o caminho que nos dá acesso a Deus, e Ele, sendo o nosso sumo sacerdote, intercede por nós, nós não precisamos mais voltar às práticas do judaísmo. As igrejas, meus irmãos, que ficam se judaizando, vejam, no Brasil nós temos o absurdo de ter um local onde há o Templo de Salomão. Isso é o cúmulo da judaização, isso é o absurdo da idiotice teológica. Nós não precisamos de templos de Salomão, nós não precisamos de Arca da Aliança na igreja, nós não precisamos tocar chofar na igreja, nós não precisamos de vestes sacerdotais da igreja. Todas essas coisas apontavam para Cristo. Voltar a isso é anular o sacrifício de Cristo. Mas aqueles que compreendem o sacrifício de Cristo e a sua obra, entendem que nós não precisamos de uma judaização. Em Cristo tudo foi revelado, e nós temos a revelação suficiente dele, clara na sua palavra. E é disso que o escritor aos Hebreus trata aqui. E dentre tantos assuntos que ele trata, o capítulo 11 é aquilo que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. E o objetivo do escritor aos Hebreus aqui é tratar a respeito desta fé poderosa, desta fé convicta, desta fé que fundamenta, e desta fé que nos instrui acerca do caráter de Deus e do poder de Deus. Muitas pessoas, ao lerem Hebreus capítulo 11, elas se perdem nos exemplos de fé e não conseguem perceber que o tema principal de Hebreus capítulo 11 não são os ditos heróis da fé, mas o tema principal de Hebreus capítulo 11 é o Deus que gera fé. O tema principal de Hebreus capítulo 11 não são os homens que receberam a graça de crer, mas sim o Deus que nos dá a capacidade de crer. Ele é o personagem central do capítulo de número 11, bem como de toda a Bíblia Sagrada. Nós só cremos porque Deus nos dá a fé. Nós só temos convicção porque Deus nos dá convicção. Então a fé que temos não é uma obra humana, é uma obra sobrenatural de Deus no coração do homem. Noé foi guardado junto com a sua família pela fé. Fé esta que lhe foi dada gratuitamente por Deus. Essa é a essência do capítulo 11 de Hebreus. E os irmãos sabem que a humanidade inteira estava corrompida, completamente distanciada de Deus, completamente distanciada da palavra de Deus. E no meio de toda aquela corrupção, Deus encontra um homem chamado Noé. E Deus chama este homem para um grande projeto. E o projeto era construir um grande barco, chamado de arca, para que por intermédio deste instrumento de Deus, ordenado por Deus, a arca, ele e toda a sua família fosse preservada de uma grande tempestade que estava por vir, a saber, o dilúvio. Ou seja, Deus decidiu, na sua soberania e na sua providência,
salvar a Noé e a toda a sua família de uma grande tempestade de juízo que estava por vir. E meus irmãos, diferente das histórias mitológicas que eu mencionei uma aqui, o dilúvio da Bíblia é real. E todos os seus acontecimentos servem de alerta e de despertamento espiritual, porque assim como Deus derramou sobre a terra o juízo divino por intermédio do dilúvio, Deus também destruirá esta terra, como que pelo fogo, como diz 2 Pedro capítulo 3. É comum nós analisarmos as pessoas dizerem sobre o arco-íris como um sinal da aliança de Deus com Noé, e é verdade. O arco-íris, ele simboliza isso, a aliança de Deus com Noé e sua família, bem como também a promessa de que a terra não seria destruída mais com um dilúvio de águas. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que a terra também será destruída. Não mais com um dilúvio de águas, mas sim com uma espécie de juízo de fogo. E a Bíblia deixa isso muito claro. Portanto, entendam nessa manhã, o arco-íris não é apenas um símbolo da promessa e da aliança e do cuidado de Deus. O arco-íris é também um lembrete de que o Deus que nós servimos pune o pecado do mundo com ira feroz. Então, todas as vezes que nós vemos o arco-íris, nós temos que nos lembrar da promessa de Deus, do cuidado de Deus, da graça de Deus, mas o arco-íris também é um lembrete. O arco-íris lembra que um dia Deus destruiu a terra com águas, e um dia Ele também destruirá a terra novamente com fogo, com o juízo que está por vir. Agora notem bem, Pedro, ele relata na sua segunda carta, eu quero que os irmãos olhem comigo rapidamente, capítulo 3, versículos 5 e 6, que o dilúvio serve como este alerta de que Deus pune a impiedade. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos 5 a 6, o apóstolo escreveu da seguinte maneira: porque deliberadamente esquecem. Quem esquece? Os falsos mestres, os falsos ensinadores, que estavam negando a vinda de Jesus, e estavam argumentando que desde que o mundo é mundo, as coisas permaneciam da mesma forma. O que eles estavam dizendo? Eles estavam escarnecendo, dizendo que a terra não seria mais destruída. E Pedro vai contra-argumentar com eles, dizendo: eles esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. O que significa isso? Bom, Pedro está reportando para a criação. Então, para contra-argumentar com o argumento errado de que Deus não iria mais destruir a terra, Pedro está usando o poder de Deus para criar o mundo. E Pedro está dizendo que Deus criou o mundo das águas, e é uma linguagem muito interessante essa que Pedro usa. Por que das águas? Porque quando nós analisamos a criação dos céus e da terra em Gênesis, nós percebemos que a terra foi tirada da água, o Espírito pairava sobre a água, e Deus separou as águas. Quem não lembra dessa descrição em Gênesis? Em cima está a abóbada celeste, o firmamento dos céus, onde Deus agrupou todas as águas. Embaixo, Deus armazenou as águas em depósitos subterrâneos. Agora prestem bem atenção, isso também simbolizava que um dia Deus destruiria a terra pela água, que é o que Pedro diz aqui. Águas armazenadas em cima, águas armazenadas embaixo e a terra seca no meio. Quando Deus decidiu mandar o dilúvio, o que ele fez? Abriu as comportas do céu em cima e todas as águas torrenciais caíram. Abriu as comportas de baixo e as águas subiram, e a terra que estava entre águas, pela água, foi destruída no dilúvio. É isso que Pedro está dizendo. Então Pedro está contra-argumentando com os falsos mestres, dizendo: a prova de que Deus pune a impiedade é que ele já fez isso nas águas do dilúvio, e ele fará novamente pelo fogo. É isso que ele está trazendo aqui. E vejam o versículo 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água.
E aí Pedro aplica no verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então claramente nós observamos que a história do dilúvio serve como esse alerta e como essa garantia de que o nosso Deus não mudou, irmãos. Ele permanece o mesmo. Ele é o justo juiz e ele punirá a impiedade deste mundo. Só que desta vez, não com água, desta vez com fogo. Eu tive um professor de grego que ele dizia: eu não sei o que eu escolheria. Talvez eu escolheria a água. Seria melhor do que o fogo. O fato é que nós não devemos escolher nenhuma delas. Até porque nós devemos, como Noé, crer que o nosso Deus é um Deus justo. Ele pune a impiedade e ele guarda e preserva aqueles que o temem. Mas essa história, ela é por demais significativa. Em segundo lugar, nós vamos analisar que esta grande tempestade, ela veio sobre toda a terra, mas no meio de uma grande tempestade, Deus salvou uma pequena família, com uma grande misericórdia. Se nós analisarmos 2 Pedro 2, versículo 5, os irmãos devem notar o que Pedro diz aqui: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. E a palavra preservar aí é guardar cuidadosamente, é manter alguém em um lugar e vigiar para que nada de mal aconteça. Esta é a palavra aqui no grego, e isso é maravilhoso, porque Deus não apenas jogou Noé e sua família dentro da arca, Deus colocou Noé e sua família dentro da arca, fechou a porta por fora e ficou cuidando deles lá dentro durante todo o processo. Isso nos ensina muito sobre a nossa família e Deus. Deus não jogou a nossa família neste mundo aqui sem intervir na nossa história, não, irmãos. Isso é deísmo com D. O deísmo com D diz que Deus não se preocupa com a sua criação. Diz que Deus jogou os homens na terra e abandonou a todos aqui ao bel prazer e no final vai trazer o acerto de contas. Esse não é o Deus das Escrituras. Nós não somos deístas com D. Nós somos teístas com T. Nós cremos num Deus que nos criou e que se manifesta graciosamente, cuidando de nós e da nossa casa, todos os dias da nossa vida. Esse é o Deus das Escrituras. Então ele preserva Noé dentro da arca, ele cuida de Noé e da sua casa durante todo o processo daquele grande dilúvio que sobreveio sobre a terra. Tanto no início, quando as águas começaram a cair, quanto durante o percurso, quando as águas encheram a terra, como no final, quando as águas abaixaram. Em outras palavras, Deus esteve todo o tempo com Noé e com a sua casa durante o processo da tempestade, assim como Deus está conosco em todo o tempo nas nossas tempestades. Deus não nos abandona e nem abandona as nossas famílias. Esse é o Deus que nós servimos. Agora note bem, com base nesse livramento, e no texto que lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 7, eu quero trabalhar com os irmãos 4 pontos. Os irmãos já devem ter percebido que geralmente é um sermão bem batista. 4 pontinhos, não é? Então vocês podem voltar lá para Hebreus 11. E eu vou mostrar para os irmãos a divisão para vocês me seguirem. Uma espécie de mapa exegético para que os irmãos me acompanhem. Primeiro nós falaremos: pela fé Noé e sua família creram na palavra de Deus e foram guardados na tempestade. Capítulo 11, verso 7, parte A. Segundo, pela fé Noé temeu e obedeceu, preparando a arca para salvar sua família na tempestade. Versos 7, parte B, do capítulo 11 ainda. É só o verso 7. Terceiro lugar, pela fé Noé condenou o mundo e salvou sua família na tempestade. Verso 7, parte C. E por fim, pela fé Noé se tornou herdeiro da justiça e toda a sua casa fora preservada por Deus na tempestade do dilúvio. Verso 7, parte D. E nós vamos começar então a detalhar esse assunto. Em primeiro lugar, pela fé Noé e sua família creram na palavra de Deus e foram guardados na tempestade. Volte seus olhos
para o verso 7, parte A. Pela fé, Noé. Em primeiro lugar, o escritor aos Hebreus, ele nos apresenta o personagem, Noé. E o substantivo que é usado aí para se referir à fé, ele está no dativo, na língua grega. E esse substantivo pela fé, que é o pistei, ele pode significar pela fé, com a fé ou na fé. Mas é melhor traduzido como está em nossas traduções brasileiras. Pela fé. Dando a ideia de uma convicção firme, fundamentada na verdade da palavra de Deus. E aí ele começa nos apresentando o personagem, pela fé, Noé. E aí nós devemos nos perguntar, quem era Noé? E nós vamos ver, à luz de Gênesis 5, 25 a 28, não precisa abrir para ganharmos tempo, que Noé, na verdade, ele era filho de Lameque, neto de Matusalém e bisneto de Enoque. Por que é importante isso? E aí, para quem não gosta de genealogia, eu aconselho você a gostar, porque ensina muito. Note bem, filho de Lameque, neto de Matusalém, bisneto de Enoque. Quem era Enoque? O homem que andava com Deus. Quem é Noé? O homem que andou com Deus. Veja como é importante a genealogia. A genealogia está nos ensinando que a nossa postura de fé influencia as próximas gerações. Você, minha irmã, meu irmão, que está aqui nessa manhã, com a sua postura de fé, com a sua fidelidade a Deus, você estabelece um exemplo e um padrão de santidade e vida com Deus, que não ficará só em você. Este exemplo de padrão de fé, de vida, de santidade e fidelidade a Deus, ele influenciará a sua próxima geração. O bisneto de Enoque imita seu bisavô andando pela fé. Que bom será ver os nossos filhos e os nossos netos seguindo as nossas mesmas pisadas e andando pela fé. Cada dia de manhã que você pega a sua Bíblia e se dirige até o templo, ou à noite, ou nos trabalhos da igreja, por mais que para você possa parecer algo normal, aquilo é uma influência para as próximas gerações. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe priorizando a casa de Deus no domingo de manhã. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe envolvidos com a obra de Deus. E aí esse filho crescerá influenciado por esse testemunho da mesma forma, influenciando netos da mesma forma. E Deus trabalha com famílias que são influenciadas pela fé. Não temos tempo para fazer aqui, não é? Uma exposição detalhada sobre isso. E a minha esposa lá em casa, ela diz, olha, cuidado, resume. Resume, mas é isso que encontramos em várias passagens da Bíblia. O que temos na carta a Timóteo: Timóteo, eu lembro-me da tua fé, que habitou primeiramente em tua avó, e também habitou na tua mãe, e agora eu estou certo que habita em ti. A vida de fé de um casal, de uma família, influencia as próximas gerações. Isso é extraordinário, irmãos. E é isso que vemos sobre Noé. O nome dele em hebraico significa repouso ou consolo. No Antigo Testamento, os pais, eles frequentemente colocavam o nome nos filhos a fim de representar alguma coisa. Ou o acontecimento do parto, como é o caso de Benoni, o filho de Jacó, que depois veio a se chamar Benjamim. Isso ali estava relatando um acontecimento do parto, a dolorosa dor do parto da mãe dele. Ou então algo relacionado ao futuro. No caso de Noé aqui, o pai coloca esse nome nele, com a ideia de dizer que diante de toda aquela corrupção que estava sobre a terra, Noé seria o filho que consolaria o coração dos seus pais diante daquela impiedade. E aí eu devo me dirigir aos jovens e aos filhos aqui nessa manhã. Quando vocês se comportam de forma correta, seguindo os princípios da palavra de Deus, vocês se tornam o consolo dos vossos pais. No meio a um mundo tão corrompido como esse, ter um filho e uma filha
que prioriza a casa de Deus, que prioriza a igreja do Senhor, que vive em santidade, ele consola o coração dos pais. Pode prestar atenção, quando chega uma mulher que tem filhos mundanos, e que tem filhos perversos, e começa a conversar com vocês, minhas irmãs, ou com os pais aqui: olha, meu filho está dando muito trabalho, é envolvimento em drogas, é envolvimento em prostituição, eu estou a ponto de morrer de desgosto. Aí você que tem os filhos salvos e crentes, você diz assim: os meus são um consolo para mim, os meus não me causam essas dores, graças a Deus eles permanecem com o Senhor, graças a Deus eles permanecem firmes na fé. Agora, o contrário é verdadeiro também. Quando há filhos de crentes que não são convertidos, eles não são consolos dos pais, eles são dores de cabeça para os pais. Mas Noé veio para trazer consolo. Gênesis 6, esse eu quero que você abra, Gênesis 6, 9 e 10. Deus dá testemunho de Noé. Gênesis 6, 9 e 10. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Deus decidiu agraciá-lo, é o sentido aqui. Eis a história de Noé. E aí Moisés, escrevendo o Gênesis, ele vai destacar quem era Noé. E ao descrever quem era Noé, irmãos, nós temos aqui uma crescente de qualidades. Ele diz: Noé era homem justo. A expressão hebraica aqui é tzadik, e essa expressão significa um homem justificado pela fé, ou um homem que vive segundo os padrões da justiça de Deus. Só aqui dava uma pregação de 1h30, né? Mas prestem atenção. Tem pessoas que são justas aos seus olhos e conforme aos seus padrões. Essa não é a justiça que agrada a Deus. Nós não devemos ser justos conforme os nossos padrões. Nós devemos ser justos conforme os padrões de Deus. Porque uma justiça que não segue os padrões de Deus é injusta. O que está acontecendo com o nosso mundo, irmãos? O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com as nossas escolas, faculdades e tudo mais? Eles abandonaram o padrão da justiça de Deus para viverem as suas próprias justiças injustas. Por isso está uma bagunça. Mas louvado seja o Senhor, que nós, como servos de Deus, nós como igrejas de Deus, ainda seguimos o padrão da justa justiça de Deus. E é esta justa justiça que guarda e preserva a nós e as nossas casas. Mas o que diz mais de Noé? Ele era justo. Em segundo lugar, íntegro. A palavra íntegro aqui, tamihim, em hebraico é completo, maduro, sem tortuosidade. Um homem sem dubiedades, um homem sem dolo, um homem sem hipocrisia. Era um homem reto, era um homem honesto. E note bem que aqui está a parte mais maravilhosa. Noé andava com Deus, imitando o exemplo do seu bisavô. Não esqueçam disso. Moisés quer lembrar isso quando escreve Noé andava com Deus. E o que significa a expressão andar com Deus aqui? A expressão andar com Deus aqui é aquilo que os reformadores chamaram na reforma em latim de corandeo. Corandeo em latim é viver diante de Deus, viver na presença de Deus. Note bem, Noé era um homem que, enquanto todo o mundo estava andando no pecado, ele com a sua família decidiu andar com Deus. E foi isso que fez toda a diferença. No meio de uma corrupção, irmãos, nós somos inclinados a nos tornar corruptos. No meio da injustiça, nós somos inclinados a agirmos com injustiça. No meio da maldade, nós somos inclinados a agir com maldade. Mas nós somos luz, nós somos sal, nós somos servos de Deus, nós andamos com Deus. Então nós andamos na contramão deste mundo. Nós andamos na direção oposta desse mundo. E é isso que nos torna diferente. O que nos torna diferente não é paletó e gravata, isso é legalismo. O que nos torna diferente não é o tamanho da Bíblia que a gente anda. Eu conheço muitos pastores que só andam de paletó e gravata e a Bíblia dele é maior que o púlpito dessa igreja. Mas são os mais corruptos que se possam imaginar.
São as pessoas mais dignas de reprovação que a gente possa olhar. O que nos coloca em diferença para com o mundo é mais que as vestes, é mais que a Bíblia que nós carregamos, é mais que a igreja que frequentamos. O que nos coloca, irmãos, em total diferença com esse mundo é a nossa vida que anda com Deus e que segue os padrões da justiça de Deus. Em Ezequiel 14:14, Noé é destacado como um dos intercessores entre Daniel e Jó. Eu fico imaginando isso, irmãos. Deus vai citar a Noé no meio de dois homens, Daniel e Jó. Há uma discussão teológica se o Daniel lá é o Daniel do livro de Daniel ou não, e os teólogos brigam muito sobre isso. Particularmente acredito que seja sim o Daniel contemporâneo de Ezequiel, o do livro, mas há discussões acerca disso. Mas o fato em Ezequiel 14:14 é que ali Deus destaca que a destruição de Judá era tão certa, mas tão certa, que se tivesse lá só esses três, Noé, Daniel e Jó, pela justiça deles, eles livrariam só a alma deles, o resto todos seriam destruídos. Agora, por que isso? Porque havia uma crença equivocada de que se houvesse pessoas piedosas em uma cidade, Deus não destruiria essa cidade. E eles fundamentavam sua crença e conformismo nisso. E aí Deus estabelece a correta relação dizendo, não, se o mundo estiver corrompido, se a cidade estiver corrompida, eu livro os justos, mas destruo os ímpios. Um dia, meus irmãos, um dia, nós estaremos com o Senhor, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Mas este mundo que rejeitou ao Senhor, ele será totalmente destruído pelo justo juízo de Deus. Deus pune os ímpios e livram os justos. Então vamos lá. Ao ouvir Deus, e notem bem Hebreus 11:7, pela fé, Noé, e aí diz o texto, divinamente instruído. Eu gosto dessa expressão, pela fé Noé divinamente instruído, outras versões diz avisado. É a versão que vocês têm aí em tela, não é? Pela fé Noé divinamente avisado ou instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via. Ou seja, Deus falou com Noé sobre coisas que ainda não havia vindo. Irmãos, nem chuva havia sobre a terra, nem chuva. Pode parar com aquela ideia da novela da Record, que botou chuva lá no Jardim do Éden, romantizando Adão e Eva no paraíso. Isso ali é mentira, irmãos. Aliás, veio o dia de Macedo, não acredita em nada. Jogue tudo no lixo. Não serve para nada. Aquilo não existe, não havia chuva. A chuva vem depois, com o dilúvio vem a primeira chuva. Então não havia chuva, não havia tempestades. E Deus fala com o seu servo dizendo para ele, vai vir um grande dilúvio. Ora, mas não havia nem chuva. Sim, vai vir um grande dilúvio, vai vir uma grande tempestade. Prepare uma arca para a sua salvação e a salvação da sua casa. Qualquer incrédulo diria, eu jamais farei isso, eu não estou vendo sinal nenhum. Eu não estou vendo nuvem nenhuma. Eu nunca vi falar de chuva. E agora esse Deus me fala sobre dilúvio? Um cataclisma natural? Uma chuva torrencial? Se eu nunca vi isso. Mas quem vive pela fé não vê para crer. Quem vive pela fé crê para ver. E esse princípio foi ensinado por Jesus em João capítulo 11, versículo 40, quando ele estava conversando com Marta. E Jesus disse claramente, se tu creres, verás. Note bem, não é se você vê, vai crer, é se tu crê, verá. Agostinho de Hipona, importante teólogo do século 4 e 5, ali na transição, ele diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz, a fé bíblica consiste em acreditar no que não vemos. E a recompensa da fé é receber o que cremos. Então, Noé aqui, ele ouve a voz de Deus e ele decide seguir a Deus, sem ver nada. Porque para nós não importa o que a gente está vendo. Para nós, o que importa é o que nós cremos. Paulo disse, nós andamos por fé, não andamos por vista. Agora um detalhe aqui. Noé ouviu a palavra.
e creu, sem sinais nenhum. Nós não precisamos de sinais, nós não precisamos de visões, nós não precisamos de novas revelações. Deus ainda fala hoje conosco, mas Ele fala por intermédio da sua poderosa palavra. Então qualquer pessoa que venha para você com história de eu tenho uma visão para lhe contar, não quero saber. Eu sei que vocês são instruídos nisso aqui, então eu estou só reproduzindo o que o pastor sempre fala. Mas acabem com isso, irmãos. A profecia bíblica, ela não consiste em revelar futuro. A profecia bíblica consiste em abrir o texto bíblico e expor fidedignamente o que o autor bíblico escreveu. Isso é profecia bíblica. Adivinhar futuro é prática demoníaca e Deus reprova. Então aqui nessa manhã nós estamos abrindo a Bíblia e expondo a Bíblia. E Deus está falando conosco através das sagradas escrituras. É assim que Deus fala com a igreja hoje. Não, pastor, mas eu estava em casa e eu escutei um vento forte e de repente uma voz estrondosa, parecida com a do Cid Moreira, começou a falar lá dentro de casa. Procure um psicólogo, eu acredito que você está doente. Deus fala por intermédio da palavra. É da palavra que Deus fala. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado de várias formas e de várias maneiras, ultimamente nos falou pelo Filho, por Cristo Jesus. E o que Ele nos falou está registrado na sua palavra. Mas deixa eu adiantar. Ponto 2. Pela fé Noé temeu e obedeceu, preparando a arca para salvar sua família na tempestade. Olha a continuação. Pela fé Noé divinamente instruído, Hebreus 11:7. Acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Os irmãos sabem que a palavra casa aí é uma sinédoque. O que é uma sinédoque? Uma sinédoque é quando você usa parte de uma coisa para representar o todo. Então, quando o escritor aos Hebreus usa sinédoque aí, casa, ele está falando de uma parte, a casa, para representar toda a família. Então, casa aí é sinônimo de família. E note bem, o instrumento que Deus usou para salvar a Noé e a sua casa foi a arca. Foi a construção dessa arca. E é maravilhoso o que temos aqui, porque quando ele ouviu a voz de Deus e creu, ele temeu. E quando ele temeu, ele obedeceu. Por quê? Porque o temor bíblico não consiste apenas em ter medo do juízo de Deus. Também é parte do temor bíblico o juízo de Deus, o medo do juízo. Mas o temor bíblico consiste em reverência e obediência ao Deus a quem eu temo. Como sabemos que Noé temeu? Sabemos que Noé temeu porque ele obedeceu. Como saber que nós somos tementes a Deus? É se nós obedecemos a sua palavra. Então, temer é mais que ter medo do juízo de Deus. Temer é reverenciá-lo, obedecê-lo e cumprir com suas ordenanças. E ele faz isso, queridos. Ele constrói. E eu já vou fechar aqui. Esse grande barco, 133 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. O espaço dentro era 38 mil metros cúbicos. Era o equivalente a 522 vagões de trens comuns que cabiam cerca de 125 mil ovelhas lá dentro. Era muito grande. Muito grande. Sem a tecnologia que temos hoje. E sabe o que é que mais me chama a atenção? E eu vou concluir agora. Os outros pontos eu concluo em outra oportunidade. Sabe o que é que mais me chama a atenção na arca? É que não havia leme. Leia depois a descrição. Deus não mandou Noé construir leme. Deus não mandou Noé construir timão. Vocês sabem o que é isso, né? A direçãozinha, o timão, que movimenta o leme embaixo, para dar direção à arca. Não tem isso na construção, não tem isso nos detalhes. Por quê? Aqui, Deus está dizendo a Noé, você vai construir a arca, e você vai entrar para dentro dela com sua casa. Mas não é você que vai dirigir a arca, sou eu. Irmãos, nós obedecemos a Deus, nós seguimos as instruções de Deus, nós seguimos as orientações de Deus à risca, porque nós tememos e cremos nele.
Mas quem dirige a nossa vida e a vida da nossa família na tempestade é Deus. O timoneiro da nossa história é Deus. E é Ele quem vai conduzir a nossa casa para o destino certo, para a glória e louvor do nome dEle. E para nós terminarmos o último texto, abra comigo Gênesis 8, rapidinho, Gênesis 8, e vamos concluir. Gênesis 8. Veja que coisa linda, irmãos. Gênesis 8, versículos 13 a 16. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo, olha que lindo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Verso 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo suas famílias. Verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu em holocausto sobre o altar. Como termina isso? Deus guardou toda a família de Noé durante os 378 dias de confinamento. E quando Noé sai, ele sai inteiro, saudável, perfeito. Ninguém saiu brigando, não tem um casal divorciado. Saiu todos da arca, protegidos e guardados por Deus. E a primeira coisa que Noé fez com sua família ao sair da arca não foi empreender. A primeira coisa que Noé e sua família fizeram ao sair da arca não foi caçar logo um meio de ganhar dinheiro e se estabelecer na terra. A primeira coisa que Noé e sua família fizeram ao sair da arca foi priorizar a Deus. Levantar um altar aqui significa prestar culto no Antigo Testamento. Sabe o que Noé está fazendo? Nós fomos guardados por Deus na tempestade. O Senhor nos livrou dessa terrível tempestade. E agora, em gratidão, eu vou conduzir a minha casa ao culto a Deus. Agora, em gratidão, eu vou conduzir a minha casa à adoração a Deus. Noé não se preocupou logo em instabilidade. Noé se preocupou em adorar a Deus. Estabilidade é importante, irmãos. Vida financeira é importante, irmãos. Se estabelecer é muito importante, mas a coisa mais importante para nós e nossa casa é viver uma vida de culto a Deus, sempre e sempre. Noé nos ensina aqui. Ao serem livres das tempestades, não procurem logo resolver todos os problemas financeiros que vieram com as tempestades. Não procure resolver logo todos os problemas emocionais que vieram. Ao serem livrados por Deus da tempestade, procurem adorar ao Senhor. Conduza a sua casa à casa do Senhor. Conduza a sua família ao templo. Conduza a sua família à adoração a Deus. Leve a sua casa para o altar de Deus. Leve a sua casa para o culto a Deus. Porque se nós estamos de pé diante de tantas tempestades que já passamos e tantas que ainda virão, irmãos, o segredo é um só: Deus tem sido a nossa prioridade. Priorize o reino de Deus. Jesus disse: buscai ao Senhor primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais coisas? As coisas mencionadas anteriormente: vestimenta, bebida e alimento. Coisas que são necessárias. Jesus promete nos dizendo: busque o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. E tudo que você necessita para sobreviver, Deus providenciará. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Vou repetir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. À noite, às 18 horas, estaremos aqui para o encerramento desta conferência da família. Pastor Marcos estará fechando esta programação hoje à noite. Acho que eu vou convidar para pregar o ano todo aqui, de manhã e de noite. Viu, pastor? O ano todo. De manhã e de noite. Eu vou ficar aí sentado, cultuando daí. Né, pastor Genual?